Então, Hebreus capítulo 5, do 11 até o 6:10. Isso é outra coisa importante, gente. Nem sempre você vai trabalhar um trechinho desse, porque a nossa Bíblia tem isso aqui, né? Que a gente chama de epígrafe, que é esse título em negrito. Então quer dizer que o expositivo é daqui até aqui? Não. Isso aqui é um bloco para você começar a entender, mas nem sempre essa divisão está certa. Então o nome disso que você tem que se preocupar é perícope. Tá? O que é a perícope? A perícope é o trecho com começo, meio e fim. A perícope é a porção de texto que tem o seu próprio contexto e que se encerra, que tem começo e fim. Então, por exemplo, Jesus saiu pregando tal coisa, então ele começou a falar sobre parábolas. Teve o começo. Aí ele vai falar. Vamos usar um exemplo aqui, ó. Sermão do Monte. Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Se eu começo com esse negócio de trabalhar com capítulo, eu vou terminar o 5 e vou parar. Só que quando o capítulo 5 termina em Mateus, o sermão terminou? Então o capítulo termina, mas a perícope não. Perícope é todo aquele texto, não importa quanto seja, pode ser um pouquinho, pode ser 2, 3, 4, 5 capítulos, mas é aquele pedação ou pedacinho que você observa que ele tem início e fim. Aí depois o texto fala assim: no dia seguinte, Jesus foi para a Galileia. Opa, dia seguinte é dia seguinte. Então o assunto que estava aqui provavelmente terminou. Ele afeta o contexto posterior? Afeta, mas a perícope termina. Termina do início do dia até o fim do dia. Sabe? Tipo isso. Ou Jesus no cenáculo. Ele entra no cenáculo e começa a ensinar lições até ele sair do cenáculo. Fechou a perícope. O que importa pra gente? Lá você vai ver, ó. Hebreus 5:11 ao 6:10. Foi o final de um capítulo e o início de um outro capítulo, onde eu pude notar uma perícope, tá? O título do sermão foi Em Jesus temos motivação para crescer. Na verdade era motivação superior, porque ele fala lá sobre crescimento, sobre, eu quis dar para vocês alimento sólido, mas não pude, tive que vos dar leite, porque vocês são como crianças. Então tá, os pontos aqui, ó, não boicote o seu aprendizado, era o que os hebreus estavam fazendo, eram para ser adultos, mas estavam sendo como crianças. Não progredir é o risco para regredir. Paulo fala, de novo, eu tenho que pregar para vocês os princípios elementares, do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, batismos e tal. Então, eles não estavam crescendo, e não crescer não é ficar parado. No cristianismo, ou você vai para frente ou você vai para trás, não existe parado. Quem está indo para frente está crescendo, e quem não está indo para frente está indo para trás. É o que Paulo estava falando para eles. E aí a aplicação do ponto 3 era do versículo 7 a 10. Precisamos avançar para a maturidade. É o chamado que Paulo faz lá no texto, tá? Então... Você considerou que o escritor é Paulo? Desculpa. Obrigado. Não, esquece o que eu falei. Eu acredito que seja, mas isso é irrelevante. Eu falei aqui Falei demais, tá vendo? Se eu estivesse pregando com fala livre, já teria falado o que eu não teria dito se eu estivesse lendo, né? Às vezes acontece comigo, e vocês me ajudam. Às vezes eu falo Moisés e eu estou pensando em Abraão. Acontece, não acontece? Tem 1 milhão de informações na cabeça, né? Ó, deixa eu mostrar agora como que a gente monta um sermão. Beleza? Beleza aqui, gente? Sim. Fechou. Deixa eu apagar aqui. Para qualquer um desses tipos, seja para o textual, seja para o temático, seja para o expositivo, você vai ter uma estrutura. Toninho falou aí, começo, meio e fim. Como que eu organizo o meu sermão? Você pode até fazer ele corrido, texto corrido. Quero escrever como se fosse um livro, não tem problema. Mas até escrevendo, existe uma sequência que todo livro tem, que o filme tem. Uma introdução. Imagina que essa parte não está aqui ainda, ó. Então eu tenho 3 partes, a introdução, o corpo e a conclusão. Certo?
A introdução, o que é? É aquele pontapé inicial. É aquela informação, aquela fala, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a introdução, mas é aquela fala que visa já entregar alguma coisa para o seu ouvinte e de uma certa maneira fisgar ele também. É tipo mostrar o roteiro dentro da história ali, início. Pode ser também, você dá na semana passada eu fiz a introdução, tipo assim, encenando o Paulo com os da casa de Chloe, contando para ele. Ô Paulo, a igreja lá não vai bem. Então, eu estou dando um panorama do que a gente já estudou até agora. Como eu quero fazer essas séries e eu faço uma mensagem e outra depois de 30 dias, é lógico que vocês já esqueceram o que eu falei na semana anterior. Então eu uso geralmente a minha introdução para resgatar o que a gente vem falando e pôr todo mundo no mesmo ambiente. Mas você pode ter outro tipo de introdução, contando uma história, dando um relato sobre alguma coisa que aconteceu. Ô gente, vocês viram essa semana no jornal aí que aconteceu isso, tal pessoa fez isso? Pô, todo mundo está sintonizado, está todo mundo na mesma página. Viram essa informação? Vi. Então, aí você vai para o texto. A introdução, ela não precisa ser longa, ela tem que ter algumas, não pode ser chata e nem muito piadista, tem que ser uma coisa controlada, curta e assim, é como um anzol, porque dizem, né, a primeira impressão é a que fica. Se você errar na introdução, às vezes você já pode perder o seu ouvinte. Se eu chegar aqui na introdução e me embananar, infelizmente o ouvinte já vai, o nível né? O ouvinte está assim, ó. O Francisco podia me ajudar aqui, porque o Francisco é bom desenhista. O ouvinte está assim, esperando você. Esses olhos aqui ficou parecendo um olho de monstro, né? Ficou parecendo um olho de monstro. Ele está aqui, ó, feliz. Aí você já se embanana na introdução, o seu ouvinte já, na hora, ó, você nem começou o sermão, ele já fica assim, ó. Infelizmente. Isso é o ideal? Não. Por quê? Porque nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, deve haver interesse, curiosidade da nossa parte, dos que estão sentados. Não é a eloquência de quem está falando que me mostra que a palavra de Deus tem valor. Ela tem valor. Ah, mas meu irmão lá está falando difícil, está ruim de entender. Não, mas a palavra tem poder. Alguma coisa que ele vai falar aí vai ter proveito na minha vida. Mas infelizmente a gente sabe que isso pode acontecer. Então a introdução ela é muito importante, ela é a abertura. A conclusão não é hora, lembra que a gente falou sobre isso na quarta-feira? A conclusão não é hora de trazer informação nova. Conclusão gente, tudo que eu disse até agora é isso, por causa disso, para a gente aprender a fazer isso. É assim. A conclusão é quando eu posso fazer a recapitulação do sermão e trazer as aplicações e chamar a igreja. Vamos, gente, vamos. Jesus não merece. Nós não podemos fazer melhor por ele. Não sei, aí depende do tema, né? Mas é quando você conclama os ouvintes ao interesse de colocar em prática tudo aquilo que foi exposto. Tá? Se a introdução é o que eu faço a abertura e a conclusão é o resumo, o corpo é todo aquele material que você estudou. A gente não veio fazendo um monte de anotações aqui na semana passada? Fizemos anotações, etc. e tal. Essas anotações é o que vão compor o corpo do sermão. E o corpo do sermão, ele pode ser dividido assim. Então, em outras palavras, tá? Eu vou mudar o slide, mas você vai ver que eu vou pegar esses 3 cidadãos e vou jogar eles aqui dentro, no lugar do corpo. Ó. Olha lá, tá vendo? Lá, lembra? Tinha introdução, conclusão e o corpo no meio. A gente substituiu o corpo por aqueles 3 itens. Explicação, interpretação e aplicação. Então, introduz, explica, interpreta, aplica e conclui. Se você seguir esse roteiro, vai ficar fácil de entender. Tá? Então, olha só, são 5 pontos que estão colocados aí. Não significa que a pregação tem que ter 5 pontos. Por exemplo,
Você pode colocar a introdução não como um ponto, né? Introdução, intro. Aí você põe ponto 1. Aí o que vai ser o meu ponto 1? A explicação. Certo? Ponto 2. Me ajuda aí, gente. Interpretação? Aplicação. E aqui você não vai precisar pôr como quarto ponto, tá? Qual que é a diferença que eu estou mostrando para vocês aqui na lousa? É que os 3 pontos que geralmente as pessoas falam, um sermão de 3 pontos, são esses pontos de dentro. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, porque ele começa pondo 1 aqui, se ele põe 1 aqui, esse vira 2, esse vira 3, esse vira 4, e a conclusão vira o 5. Mas sempre o seu sermão vai ter introdução e ele sempre vai ter conclusão. Mas você pode trabalhar aqui com 2 pontos, com 3, com 4 aqui, ó. Você pode ter um quarto ponto aqui. O que vai me dizer? O texto que eu estou trabalhando, tá? Ou, por exemplo, o estilo de sermão, o tipo de sermão que eu estou fazendo, se é textual, expositivo ou temático. Olha lá, ó. Tem uma dica ali. O que é a introdução? Está muito pequeno ou dá para ler? Então, fazer a leitura do texto pode funcionar. Mencionar um breve fato, não é contar uma história de 5 minutos. A introdução não pode ser tão grande. Ela tem que ser mais curta. Por quê? O conteúdo que eu quero transmitir está onde? Está aqui no meio, ó. Esse aqui é o corpo aonde você estudou lá as suas 20 horas, vai entrar aqui, ó. Tá bom? O que é a explicação? Narrar com próprias palavras o que aconteceu. Quem está vindo aí, ó? Então, o Francisco, a Joyce, o Christian e o Francisco e o Toninho, que estão vindo no curso de quarta fazer o estudo de parábolas, é o que a gente faz toda semana. É isso, isso e isso. É isso, isso e isso. É o que a gente está fazendo aqui toda semana. A gente pega uma parábola e aí o primeiro ponto do estudo é o que o texto diz. O que o texto significa. E o que o texto significa para mim. Está lá na parábola a gente fazendo esse exercício toda semana. Eu pego uma parábola para fazer um sermão com uma parábola. Está lá, ó. Aquelas perguntas que eu já aprendi a responder, elas funcionam como o corpo do meu sermão, né? Não as perguntas, mas as respostas que eu respondi daquelas perguntas. Eu faço uma série de perguntas ao texto, anoto minhas anotações, elas vão formar o corpo do sermão. Depois eu vou concluir, e geralmente a conclusão eu falo, então, gente, já que Jesus disse isso e isso significa isso, o que a gente tem que fazer é isso. A minha conclusão, ela recapitula, de uma maneira resumida, o meu sermão. E aí eu vou ficar, uma das últimas coisas que eu vou fazer em casa é a introdução. Porque eu não vou pensar numa história que eu vi no jornal, deixa eu ver que sermão que eu prego com base no que o William Bonner falou. Não, é o contrário. Eu primeiro vou saber que texto que eu quero pregar, estudar esse texto, entender as lições do texto, e aí eu vou falar, o que eu poderia... Qual o anzol, tá? No bom sentido, porque isso geralmente conota algo ruim, né? Lançar o anzol para pegar o meu ouvinte. Isso é no bom sentido. Que história eu posso pôr que vai fazer o meu ouvinte ficar tipo preparado para o que eu vou falar depois? Aí na semana que eu preguei sobre a imoralidade em Corinto, sobre o que o impuro contamina no contato com o puro, eu falei daquela brincadeira que cai a comida no chão, você tem 2 segundos para pegar e põe na boca. Era a brincadeira que todo mundo fazia. Caiu, em 2 segundos você pegar e pôr na boca, não contaminou. Mas a gente sabe que contaminou. Você está entendendo por que eu usei a história? Só que essa história tem a ver com a pregação? Ela lança alguma coisa
que tem a ver com o que eu vou trabalhar. E aí, geralmente, lá no final, é legal você pegar esse assunto que você lançou aqui, ó, e falar, viu como isso era verdade? Você lembra o seu ouvinte, por que eu falei isso? Você sabe que quando o que é impuro toca no que é puro, contamina. Né? E aí você conecta tudo e conclui. Tá? Então, gente, isso aqui, você pode anotar se você quiser. Eu vou também mandar para você esses slides aí tudo.